Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos iniciando mais um evento do capítulo 4 da ADONEP de Porto Alegre. Agradecemos a sua audiência e esperamos que esse tempo seja muito especial. Nós da ADONEP realizamos já 38 anos jantares aqui em Porto Alegre. Mas hoje, nesse tempo de distanciamento social, mais uma vez estaremos realizando um evento digital e remoto. Eu sou Humberto Soares e faço parte da diretoria aqui desse capítulo da ADONEP. E queria apresentar os participantes desse evento. Os nossos colegas Sérgio Soares e Antônio Carlos Zago. Ambos fazem parte da nossa diretoria. E queria apresentar, que é uma honra para nós receber um convidado especial, o empresário Cassiano Correia, que é de Fortaleza, no Ceará, e irá compartilhar a sua história de vida. Eu queria agora me dirigir a você que está nos vendo nas redes sociais, que você compartilhe nas suas redes de contato esse testemunho. Eu sei que pode abençoar muitas pessoas, muitas famílias. Também, se você puder se inscrever nesse momento no nosso canal do YouTube, né, e tocar no sininho, você vai, né, receber os avisos dos nossos próximos eventos ali pelo próprio YouTube. Eu vou dar continuidade convidando o Sérgio a fazer uma oração pelo nosso evento e, em seguida, Zago, tu já podes explicar o que é a ADONEP. Boa noite a todos. Vamos agradecer ao Senhor esse momento e consagrar a Ele. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças por mais esse momento que estamos reunidos em Teu nome, Senhor. Eu venho te pedir, Senhor, que o Senhor abençoe o nosso querido, amado amigo, irmão, o Cassiano, Senhor, que o Senhor use os seus lábios, a sua mente, e que o Senhor abençoe de uma forma maravilhosa a todos aqueles que estão nos assistindo, Senhor, que estarão assistindo este testemunho do Cassiano, Senhor, que o Senhor venha fazer maravilhas nas vidas de cada um. É no nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Boa noite a todos. A ADONEP é a Associação de Homens de Negócio do Evangelho Pleno. Foi criada em 1952, na Califórnia, Estados Unidos, por Demon Shakarian. A ADONEP não tem fins lucrativos. Com o tempo, o trabalho cresceu, expandiu-se para mais de 130 países, incluindo o Brasil, onde chegou em 1982 através do empresário Custódio Rangel Pires. Hoje, no Brasil, a ADONEP conta com mais de 1.600 capítulos. Capítulo é o nome dado ao núcleo em cada cidade. Este evento está sob responsabilidade do capítulo 04 da ADONEP de Porto Alegre. Nossa associação reúne empresários, profissionais liberais, autoridades civis e militares, enfim, líderes da nossa comunidade e da nossa sociedade. A ADONEP existe para que amigos compartilhem de vitórias, superações e experiências pessoais tidas com Deus. Os nossos preletores, os palestrantes, não são remunerados. É por amor que eles compartilham de suas experiências conosco. A ADONEP edita livros e 2 revistas. Nestas revistas, nós encontramos 4 depoimentos de pessoas que foram transformadas pelo poder de Deus. E essas revistas são distribuídas gratuitamente em nossos eventos. Se você tiver interesse em se tornar um associado da ADONEP, vocês podem consultar o nosso site, o site do capítulo 04 da ADONEP de Porto Alegre. Curtam esse evento, tenho certeza que ele foi preparado para tocar no teu coração e vai impactar positivamente a tua vida. Deus abençoe, um bom evento para todos nós. Obrigado, Zago. Então, agora chegamos no momento principal do nosso evento. É a participação do Cassiano Gonçalves Correia,
Ele é empresário do ramo imobiliário e da construção civil em Fortaleza, no Ceará, e é casado com Ana Pereira Correia, e eles têm um filho, que é o Lucas. Contigo a palavra, Cassiano. Boa noite a todos. Meu nome é Cassiano Correia, eu tenho 42 anos, sou casado com a Kaline Fiuza. Aqui em Fortaleza, no Ceará, eu estou como empresário do ramo imobiliário e no ramo da construção de loteamentos. Eu sou pai do Lucas Fiuza, nosso filho tem 16 anos, e na Donep eu estou como diretor regional, como instrutor de seminários e como preletor da Donep. A minha história, eu começo a partir da minha infância, porque eu tive uma infância muito difícil, uma infância complicada, uma infância com muitas dificuldades financeiras. E eu recordo de uma história que minha mãe sempre me conta, até hoje, que a dificuldade era tanta que minha mãe não tinha condição de comprar uma passagem de ônibus. Então, ela me levava a pé para o hospital. E ela fala que quando chegava em casa, muito cansada, ela caía na cama, chorando, comigo no braço, e com os pés pretos da poeira da estrada. E era assim, nossa vida, era muito difícil, era muitas dificuldades. Mas Deus olhou para a nossa família, Deus teve misericórdia e Deus começou a prosperar meus pais. Meu pai começou a prosperar nos negócios. Mas com essa prosperidade vieram coisas que não foram boas para a nossa família. Porque meus pais bebiam e meu pai gostava de tomar sua cervejinha. E meu pai passou a beber muito e com essa prosperidade. E meu pai também passou a ter relacionamentos fora do casamento. E algumas vezes eu presenciei meu pai chegando em casa embriagado, meu pai batendo na minha mãe, meu pai espancava minha mãe, meu pai puxava a arma para minha mãe. E isso, já na minha infância, eu fiquei traumatizado. Eu fiquei muito traumatizado vendo essas cenas de espancamento e tomei uma decisão na minha infância, que eu nunca ia querer uma família, que eu nunca iria me casar. E o tempo vai passando e eu passo por um episódio, um fato que acontece na minha vida. Na verdade, não foi foram 3 fatos onde eu fui abusado sexualmente. 3 mulheres, em 3 situações diferentes, me abusaram na minha infância. E eu não entendia nada do que era aquilo, o que é que estava acontecendo, porque eu era muito, muito pequeno e não sabia o que é que estava se passando. Então, fiquei muito traumatizado com tudo aquilo. E nos estudos eu tive muitas dificuldades, porque teve um fato na minha infância, onde eu estava estudando a matéria de matemática, e minha mãe perguntou o resultado de uma operação. E eu respondi errado. E minha mãe me deu uma pancada forte na cabeça e disse que eu era burro, que eu não conseguia aprender. E com isso, eu passei meu período estudantil inteiro tendo grandes problemas. Eu não conseguia aprender, eu estudava, mas não conseguia assimilar o que eu estava estudando. Eu saí do colégio particular, fui para o colégio público, porque eu não conseguia realmente aprender nada. Então, para terminar meu 2º ano, eu tive que colar em todas as provas. Então, para concluir meu período estudantil, eu tive que colar em todas as provas. E foi uma infância difícil, uma infância sem alegria. Minha mãe me espancava muito. Eu me recordo um dia em que minha mãe me prendeu no banheiro, eu criança. Eu passei o dia inteiro preso no banheiro, minha mãe só me soltou à noite. E minha mãe me espancava muito. Eu não entendi o porquê que ela me batia muito, porque eu era uma criança muito tímida, era uma criança medrosa, mas era uma coisa terrível. Eu não recordo momentos da minha infância, momentos de alegria, momentos de felicidade. Eu não tinha amigos na infância, minha mãe não permitia eu me relacionar com outras pessoas, então foi uma infância complicada. E eu entro assim na minha adolescência, com todos esses traumas, e eu recebo um convite para uma festa de Réveillon. Eu tinha 14 anos e fui para essa festa com meus pais, e lá me apresentam a bebida, o álcool. E ali eu tenho o primeiro contato com o álcool. Meus pais viram eu bebendo, mas eles não disseram nada, porque eles não podiam me repreender, porque eles bebiam muito. Então, eles achavam normal. Ali eu passo a provar aquela bebida. Eu confesso a vocês que meu primeiro contato com álcool
foi algo assim que mexeu muito comigo, porque o álcool quebrou todo o medo, toda aquela timidez, tudo aquilo que eu tinha adquirido na minha infância, o álcool tirava aquela timidez, quebrava aquele medo, me dava força, me dava ousadia, me dava coragem. Algo que eu tinha perdido, tudo isso na minha infância. Então, eu passei a beber nos finais de semana. Quando eu vi, eu já estava completamente viciado no álcool. Com 15 anos de idade, eu sozinho consumia 1 litro de uísque em apenas 1 hora. Então, eu já estava completamente viciado em bebida. Todos os dias eu tinha que beber. Não tinha um dia sequer que eu passasse sem provar bebida. Eu tinha que beber todos os dias. Passei a sair para as festas, passei para os forró, e saí muito, farrear muito, não queria nada com os estudos. E ainda com 14 anos eu conheço a minha primeira namorada. Conheço essa jovem e já fico uma pessoa altamente apaixonada por essa jovem e não consigo mais e não tenho mais olhos para outra mulher, somente para essa jovem. Mas um belo dia eu descubro que essa jovem está me traindo. Um amigo chega para mim e diz: Cassiano, você está sendo traído. Eu não acreditei, mas eu fui atrás e descobri que realmente estava sendo traído. Naquele momento, meus amigos, aquela minha decisão se confirmou com aquela traição. A decisão que eu tomei na minha infância de não querer relacionamento, de não querer família, por tudo que eu vi na minha casa, agora minha primeira namorada está me traindo e aquela decisão é confirmada naquele momento. E ali eu tomo uma nova decisão. Eu decido a partir daquele momento que, daquele momento em diante, eu não seria mais fiel a mulher nenhuma. Que a próxima ou qualquer mulher que eu conhecesse, eu iria trair. E ali eu termino aquele relacionamento com muito sofrimento, depressivo, sem acreditar mais nas mulheres. E eu começo a sair muito, eu já bebia muito, e eu começo a beber mais ainda, começo a farrear muito mais, a ir para festas, não parava mais em casa, meus pais começam a reclamar, porque eu não queria mais estar em casa, eu só queria estar nas festas. E ali, com 15 anos de idade, eu fui para um forró, e eu conheço a minha esposa, a Kaline. Nós começamos esse namoro, nesse forró, e nós começamos aquele relacionamento, mas eu já estava decidido que não iria mais ser fiel. E começamos a sair, e nas primeiras oportunidades eu comecei a trair a Kaline. Deixava a Kaline no local da festa, saía e ia ficar com outras jovens. E o coração não sentia mais nada, não sentia mais vergonha, não sentia mais medo de trair. O coração começou a ficar endurecido, não sentia mais sentimento nenhum. E comecei a me tornar uma pessoa egoísta, uma pessoa fria, uma pessoa calculista. E o tempo vai passando, a Kaline descobre algumas traições, mas eu mentia muito, passei a mentir, a me tornar uma pessoa altamente mentirosa. Eu falava para a Kaline que ia mudar e dava rosas, presentes, e aquilo ia empurrando aquele relacionamento com a barriga. E meu pai viu aquela situação, que eu não queria nada com os estudos, só queria beber e só queria farrear e namorar. E meu pai fica preocupado com aquela situação. Meu pai casou bem jovem, meu pai casou com 21 anos, minha mãe com 17, e meu pai não sabia nada que eu tinha decidido em relação à família, em relação ao casamento. E meu pai ficou preocupado, porque ele achou que eu também queria me casar jovem, porque aquele meu relacionamento com a Kaline já estava bem sério. E meu pai, preocupado, disse: olha, Cassiano, eu vou lhe dar uma empresa, eu vou lhe dar um negócio para você trabalhar e você constituir uma família. E assim meu pai monta uma empresa para mim. Eu começo a trabalhar, começo a pegar em dinheiro e vejo que aquele dinheiro, aquela condição financeira me dá mais oportunidade de beber mais, de sair mais, de ter mais mulheres. E ali eu caio numa ilusão, numa destruição ainda maior na minha vida. Porque eu começo a me relacionar com alguns amigos e esses amigos me orientam. Esses amigos me orientam a fazer trabalhos, a trabalhar de forma desonesta. Porque esses amigos falam para mim que eu só conseguiria crescer nos negócios, eu só conseguiria prosperar se fosse de forma desonesta. E assim, meus amigos, eu começo a enganar meus clientes, enganar meus fornecedores, eu começo a sonegar impostos. O cliente paga uma peça nova, eu boto uma peça usada. Então,
eu me torno uma pessoa altamente mentirosa e desonesta nos negócios. E com 16 anos, eu perco minha virgindade, eu tenho meu primeiro contato sexual. E foi com a minha esposa, com a Kaline. Nós perdemos a virgindade juntos. Meus amigos, ali surge algo na minha vida, surge um monstro que eu não sabia, não conhecia que existia isso na minha vida. Surge o monstro da prostituição. A partir desse primeiro contato, eu me torno uma pessoa doente por sexo, a ponto de todos os dias eu ter que dormir com mulher diferente. Tinha dia que eu dormia com 2, tinha dia que eu dormia com 3, mas não podia passar um dia sequer se eu não dormisse com mulher diferente. Eu não conseguia me conter, eu tinha que dormir de alguma forma com uma mulher diferente. Ali eu me torno uma pessoa completamente doente por sexo. Se eu olhasse para uma mulher, seja qual fosse, a minha visão era de sexo. Eu não conseguia olhar para mulher nenhuma se não fosse com outra visão, a não ser sexo. Ali eu entro de cabeça numa situação muito complicada e não consigo mais sair dela. E meu pai vê aquela minha vida desorganizada, vê aquele empresário totalmente desonesto, um homem que não tem compromisso com os negócios, um homem que não tem compromisso com o seu relacionamento com sua namorada, um homem totalmente infiel. E meu pai fica preocupado, meu pai fica sem saber o que fazer. E meu pai tomou uma decisão. Meu pai, apesar de gostar de beber, de ter seus relacionamentos fora do casamento, mas meu pai sempre foi uma pessoa muito honesta nos negócios. Até hoje, meu pai é um homem muito bem visto na sociedade, como honesto nos negócios, uma pessoa que tem muita credibilidade no que faz. E ele achou que, trazendo o Cassiano para perto dele, o Cassiano ia mudar, porque, como ele era honesto, ele acreditou que a sua honestidade ia transformar o Cassiano. E assim meu pai me convida para trabalhar com ele como sócio na sua empresa, e eu fui trabalhar com meu pai. Eu saí da minha empresa, na época eu era sócio com a minha mãe, porque eu era de menor, e minha mãe era a proprietária da empresa. Com 6 meses, a empresa da minha mãe faliu. Minha mãe não conseguiu tocar para frente aquela empresa. E não tinha como minha mãe tocar, porque eu mantinha aquela empresa de forma desonesta. E minha mãe não conseguiu tocar aquela empresa em diante. Eu já não falava mais com minha mãe, porque eu brigava tanto com minha mãe que eu entrava na empresa e saía e não falava mais com minha mãe. Não tínhamos mais relacionamento de mãe e filho. Aquilo foi quebrado. E fui trabalhar com meu pai. No início, eu confesso a vocês que eu consegui me conter. Eu consegui me segurar e não trabalhar e nem fazer nada de forma desonesta. Mas, meus amigos, o tempo foi passando e eu não consegui me segurar. Da mesma forma que eu fazia na minha empresa, eu comecei a fazer na empresa do meu pai. Comecei a enganar os clientes, comecei a enganar os fornecedores, comecei a mentir para o meu pai, recebia valores e não falava para o meu pai, não repassava para o meu pai. E a situação foi piorando, porque eu fui conhecendo outras pessoas nessa empresa, uma empresa muito maior, e conheci alguns amigos dessa empresa, alguns clientes, e esses clientes viram aquela minha doença, aquela minha vontade de ganhar dinheiro, me orientaram a passar cartões clonados na empresa do meu pai. E assim eu passei esses cartões clonados na empresa do meu pai, e os próprios que me induziram a fazer isso me denunciaram. Depois eu descobri que foi eles que me denunciaram, e a polícia foi lá. A polícia foi lá para me prender, e me pressionaram, e eu tive que devolver todo aquele valor que eu ganhei com os cartões, eu devolvi todo para a polícia. Ali, né, foi um momento de muita decepção com meu pai. Meu pai ficou totalmente acabado emocionalmente, meu pai chorava muito, sem saber o que fazer para o Cassiano mudar, para o Cassiano transformar, porque o Cassiano, a cada dia que passava, ficava pior. Uma pessoa mais desonesta, uma pessoa com caráter totalmente destruído. E eu não tinha mais amigos, porque meus amigos todos foram se afastando por conta das minhas atitudes. Meu pai não falava mais comigo. A única pessoa ainda que eu me relacionava era minha namorada. Minha namorada veio trabalhar conosco na nossa empresa. E ela viu que eu tinha muitos relacionamentos, ela começou a ver dentro da empresa que eu tinha muitos relacionamentos, e ela ficou preocupada, porque ela pensou na época que a qualquer momento eu iria deixá-la e ia ficar com uma daquelas mulheres que eu estava me relacionando na época. E ela teve uma ideia. Ela teve uma ideia de ficar grávida. E ela parou de tomar os comprimidos, mentiu para mim, disse que estava tomando, mas na verdade não estava,
porque a intenção dela realmente era engravidar. E um certo dia eu vou entrando na empresa e ela vem saindo da empresa com um papel na mão. Naquele momento, quando eu vi aquele papel na mão da Kaline, eu já fiquei assustado. Eu já vi aquilo ali, vi que ali tinha algo que eu não ia gostar, e ela tremia muito e me entregou aquele papel. Disse: Cassiano, abra esse papel que você vai saber o que é que está aí. Meus amigos, quando eu abri aquele papel, eu vi que a Kaline estava grávida. Naquele momento, o mundo para mim desabou na minha cabeça. Eu fiquei sem saber o que fazer, sem direção, sem rumo, porque eu estava decidido a passar a minha vida inteira sozinho, sem casar com ninguém, sem ter filhos. Meu projeto de vida já estava todo traçado. Eu queria chegar na minha velhice com muito dinheiro no bolso, com muitas mulheres, farreando, bebendo, com carros importados. Esse era meu projeto de vida que estava traçado, já estava determinado por mim. Mas eu me vejo numa situação que eu não sei mais o que fazer. Agora minha namorada está grávida. E eu começo a pensar, passa um filme muito rápido na minha cabeça, que eu começo a imaginar que tudo que eu passei da minha infância, meu filho agora iria passar. E de uma forma muito pior. Porque eu, pelo menos, meus pais eram casados. E agora meu filho estava vindo numa situação de pais que não eram casados, eram apenas dois que estavam namorando, e que não tinha estrutura nenhuma para conduzir uma família. Mas a atitude que eu tenho, eu olho para a Kaline e digo: olha, Kaline, você faz o seguinte. A Kaline olhou para mim e disse: ó, Cassiano, eu não vou abortar de forma alguma. Eu disse: Kaline, essa criança vai nascer. Não se preocupe, que também eu não quero de forma alguma um aborto. Essa criança vai nascer. Você faz o seguinte: pegue tudo na casa dos seus pais e leve para minha casa. Porque na época eu já tinha comprado uma casa, que era a casa onde eu fazia as orgias, as farras, onde eu dormia com essas mulheres que eu falei para vocês. E agora eu pego a minha namorada grávida e levo para minha casa. E agora eu não tenho mais meu ambiente de farras, eu não tenho mais meu ambiente de orgias, eu não tenho mais aquele meu local, espaço onde eu dormia com aquelas mulheres. E agora eu fico assim, sem saber o que fazer, porque agora eu tenho que ir para motéis, porque eu não tenho mais minha casa. Deixa a Kaline em casa e passa a ir dormir nos motéis. E o tempo vai passando, a Kaline, a barriga vai crescendo, e a família da Kaline começa a me pressionar. Muita pressão, tem que casar, que tem que casar. Eu disse: meu Deus do céu, e agora o que é que eu faço? Qual vai ser minha saída? Eu não quero de forma alguma me casar. E eu ligo para um amigo, e eu peço uma orientação a esse meu amigo. E ele me orienta. Ele diz: Cassiano, tu casa com separação total de bens, porque com certeza esse teu casamento não vai dar certo, e vocês lá na frente se separam, tu vai viver a tua vida e ela vai viver a vida dela. E ela não leva nada, nem pega nada que é teu, não mexe em nenhum bem teu. Eu disse: rapaz, então essa vai ser minha saída. E eu faço a proposta para a Kaline. Kaline, eu só caso com separação total de bens. Essa é a única condição. A Kaline chora muito, é muito decepcionada com esse meu pedido, mas aceita. Ela olha para mim e diz: Cassiano, eu estou casando por amor. Eu não estou casando por interesse em nada que é seu. Vamos nos casar. Meus amigos, o casamento é marcado. A Kaline com 6 meses de grávida. E tem a cerimônia, tem um casamento. Nós fazemos uma festa. E quando termina essa festa, quando termina toda aquela cerimônia do casamento, eu pego a Kaline, deixo a Kaline em casa e vou comemorar meu casamento na farra. Vou para o forró com várias mulheres, com muita bebida e muito uísque. Assim foi a comemoração do meu casamento. O tempo vai passando, a Kaline agora está com 9 meses, o Lucas está próximo a nascer, e nós vamos para a maternidade. E o Lucas nasce. E eu assisti todo aquele parto, foi uma coisa assim maravilhosa, uma experiência inesquecível. Mas assim que o Lucas vem ao mundo, eu deixo a Kaline na maternidade com o Lucas e vou comemorar o nascimento do meu filho na farra. Muita mulher e muita bebida. Eu, para disfarçar, e eu não queria de forma alguma que ninguém soubesse que eu era casado. Eu mandei fazer uma aliança para mim quadrada. A minha aliança não parecia de forma alguma com a aliança, parecia com o anel. Porque eu fiz já de forma proposital a minha aliança quadrada, para que ninguém soubesse que eu era casado. E meu casamento foi o seguinte formato. Meu casamento de segunda a sexta-feira
todos os dias eu chegava em casa 1h da manhã, da casa das mulheres, e saía às 5 da manhã, porque eu não queria olhar para a cara da Kaline nem do Lucas. Quando era na sexta-feira, eu pegava minha mala, enchia de roupa, saía na sexta e só chegava na segunda-feira. Assim era meu casamento. Passou 2 anos, a Kaline não suportou aquela situação, e eu creio que mulher nenhuma iria suportar, e pediu o divórcio. Ali eu entro numa situação que eu já era uma pessoa que mentia muito. As pessoas que olhavam para mim diziam: Cassiano, eu acho que tu é pago para mentir, porque tu mente tanto, Cassiano, que eu acho que até tu acredita nas tuas mentiras. E ali eu começo a mentir mais uma vez para a Kaline. Kaline, tenha paciência, eu vou mudar, é só uma fase que eu estou atravessando. Mas não era, era só mais uma mentira que eu estava inventando, porque eu queria segurar a Kaline ali, eu queria estar perto, na verdade, do meu filho. Eu não queria estar casado, eu queria meu filho próximo de mim. Mas a Kaline entra na justiça, então começamos uma briga judicial terrível, e os meus advogados me orientam. Eles olham para mim e dizem: Cassiano, você faz o seguinte, você mande trocar todos os segredos de todas as fechaduras da sua casa, e quando a Kaline chegar com o Lucas, ela não entra. E ali ela vai para a casa dos pais e fica mais fácil o divórcio. E assim eu fiz, troquei todos os segredos das fechaduras. A Kaline viajou, e quando a Kaline chegou, tentou entrar em casa e não conseguiu. Ligou para mim chorando. Eu disse: olha, Kaline, aí na nossa casa você não entra mais. Nós já estamos separados e não tem mais jeito. Você já pediu o divórcio na justiça, vamos adiante. E ali, meus amigos, eu faço uma grande festa, porque agora eu estou novamente sem mulher nenhuma, eu estou separado, a Kaline está na casa dos pais, e eu tenho minha casa agora pronta para receber novamente aquelas mulheres e ter minha vida que eu sempre sonhei. E acontece o divórcio, e agora eu estou feliz da vida. Meus amigos, na época que eu ainda trabalhava com meu pai, eu fui convidado por alguns amigos a constituir uma nova empresa, no mesmo segmento da empresa que eu tinha com meu pai. E eu formei essa empresa. Meu pai olhou para mim e disse que eu não formasse essa empresa, que não ia dar certo, que essa empresa nunca ia adiante, mas eu briguei com meu pai e formei essa empresa. Depois desse divórcio, eu recebo uma ligação de um dos sócios para me ir até essa empresa. Quando eu chego na empresa, a empresa está completamente destruída. A empresa foi à falência total. E ali eles me apresentam um relatório de uma dívida onde eu teria que pagar 400 mil reais. Eu disse: rapaz, onde é que eu vou ter 400 mil reais para pagar? Eu não tenho esse dinheiro para pagar. Fora esses 400 mil, dívidas trabalhistas, dívidas com os fornecedores, protestos, cheques sem fundo, uma destruição total. Então eu entro em desespero, porque eu não tenho a quem consultar, eu não tenho a quem procurar, eu não tenho a quem pedir apoio. Naquele momento, estou numa situação que eu não tenho mais família, eu já estava divorciado, meu pai não queria nem ver minha cara, eu não tinha amigos, não tinha ninguém para pedir ajuda. Eu chego lá para meu pai e digo: olha, pai, a minha empresa que eu montei com os sócios, a empresa faliu, e eu não sei o que fazer. Meu pai olha para mim e diz: olha, você vá até a sua empresa, resolva toda a situação. Quando você resolver tudo, você volta a trabalhar comigo. Eu disse: tudo bem, pai, se essa é a condição, eu vou fazer assim. E eu fui, tirei meu nome da empresa do meu pai, da sociedade. Nós ali desfizemos aquela sociedade e fui tentar resolver aquela situação. Meus amigos, mas não tinha como. A empresa estava completamente destruída, não tinha mais clientes, não tinha como reverter aquela situação. Além do mais, eu era uma pessoa que não tinha como administrar nada, que minha vida era bebida, farra. Eu não tinha como administrar absolutamente coisa nenhuma. E eu saio daquela empresa e vou para um bar. Chegando nesse bar, começo a beber muito, eu já era viciado, bebia todos os dias, e lá eu vejo um rapaz próximo à mesa onde eu estou bebendo. Eu chamo esse rapaz e pergunto a esse jovem se ele sabe onde é que vende cocaína. Porque eu já tinha ouvido falar, através de amigos, que a cocaína era uma droga muito boa, que dava força, que dava poder, que dava uma sensação maravilhosa. E ali, aquele jovem sai, compra cocaína e eu começo a provar aquela droga. Meus amigos, assim como foi com álcool, foi com a cocaína. Eu me viciei muito rápido naquela droga. E assim como foi com a bebida, foi com a cocaína, passei a usar cocaína todos os dias. E agora de uma forma muito pior do que a bebida.
Porque a bebida eu ainda bebia e dormia e curava aquela minha ressaca. Já com a cocaína não era assim. Eu passava 3 dias sem dormir, só usando cocaína, e 3 dias me recuperando, ou em cima de uma cama, ou no hospital, tomando soro. Porque eu me viciei de uma forma tal que eu não conseguia mais deixar aquela droga. Então, era 3 dias acordado, usando cocaína, e 3 dias dormindo. Quando eu saía daquela ressaca, daquele meu sono, voltava para a cocaína. Então, ali eu já estava completamente viciado naquela droga. Saí com os amigos, e esse amigo tinha uma arma. Eu pedi essa arma emprestada desse amigo, guardei essa arma no carro e fui para um bar. Chegando nesse bar, já muito drogado e muito bêbado, eu lembro dessa arma e tiro a arma do carro e boto na cabeça do garçom. E, de repente, eu levanto a arma e entro no carro e saio com essa arma na mão e dou 2 disparos para cima. Ali a polícia é acionada e eu fui preso. A polícia chegou, viu naquela situação, com a arma na mão, e fui informado, e eles viram os cartuchos dentro do carro, do disparo, e ali eu fui preso. E ali eu começo a responder 2 processos: porte ilegal de arma e disparo em via pública. Ali eu sou levado ao presídio, e a única pessoa, meus amigos, que foi me visitar quando eu estava preso foi meu pai. Não foi nem um amigo, não foi nem um parente. Minha mãe não foi visitar, ninguém foi me visitar. A única pessoa que foi me visitar na prisão foi meu pai. E ali eu entro num momento de desespero, porque eu não sei mais como eu vou sair daquela situação, daquela prisão, e decido a sair dali transformado. Eu prometi a mim mesmo que quando eu saísse da prisão, eu ia mudar completamente minha vida, ia mudar minha história, que minha vida ia ser transformada. Mas, meus amigos, quando eu saí daquele local, quando eu botei os pés fora, voltei a fazer tudo novamente. Beber, farra e mulheres. Sem trabalho, sem ter o que fazer. Ali eu começo uma vida de angústia, uma vida de depressão, uma vida de desespero. Ali eu começo a procurar ajuda. Começo a procurar ajuda com amigos, começo a procurar ajuda com colegas, começo a procurar ajuda em centros espíritas, faço trabalhos, e nada resolve na minha vida, nada tem transformação, eu não encontro mudança na minha vida. Ali eu começo numa vida de desespero, achando uma saída, uma solução para a minha vida. E eu começo a procurar ajuda nas igrejas. Vou para várias igrejas e nada na minha vida transforma, nada tem transformação, nada tem mudança. E eu começo a pensar em tirar minha vida. A minha vontade era, a todo tempo, tirar minha vida, era o suicídio, era pensamentos constantes de suicídio, porque, para mim, a única saída, a única solução era a morte. Eu não via outra saída que não fosse a morte para mim. E eu entro em desespero, sem saber o que fazer, e só vem esses pensamentos na minha mente. Para mim, minha vida não tem mais jeito, minha vida não tem mais saída, não tem mais solução. E eu não tenho mais a quem recorrer, não tenho mais a quem procurar. E eu saio para mais uma festa, que era ainda o local que eu saí, era para festas, que eu não tenho mais para onde ir, e levo um amigo para essa festa. Mas na volta dessa festa, acontece um grave e sério acidente, onde o carro que eu estava, eu viro esse carro, e o meu amigo que estava no banco do passageiro, eu procurei meu amigo e não encontro meu amigo. O carro é completamente destruído, e eu fico chamando meu amigo, e meu amigo começa a gemer, e quando eu vejo, meu amigo está no porta-malas. Meu amigo foi arremessado ao porta-malas. E ali eu começo a procurar um local, um espaço para me sair daquele carro. Eu encontro um vidro quebrado, e eu saio para esse espaço, e eu levei uma pancada muito forte na cabeça. E quando eu saio desse carro, eu já saio completamente lavado de sangue. E a primeira coisa que eu procurei, quando eu saí do carro, foi minha cocaína e a minha garrafa de uísque. E eu encontrei a cocaína, encontrei a garrafa de uísque, e eu mesmo lavado de sangue, um corte muito grande na cabeça, a minha atitude foi beber, pegar um copo e beber, e ficar dançando de uma forma
sem explicação, o som do carro ficou tocando, continuou tocando, o carro todo destruído. E eu fiquei dançando e cheirando minha cocaína. Ali começou a chegar pessoas e viram aquela situação e chegaram para mim: rapaz, tu vai morrer, cara. Rapaz, deixa essa bebida e vai ao médico que tu vai morrer, tu tá perdendo muito sangue. Mas ali eu não estava nem um pouco preocupado com aquela situação, com aquelas pessoas. A minha vontade ali era beber e usar drogas. A polícia chega, meu carro é rebocado e eu sou levado ao hospital. Chegando no hospital, minha cabeça é raspada, faço uma tomografia e foi verificado pelos exames que aquela pancada gerou um trauma muito sério no meu cérebro. E ali eu fico preocupado com aquela situação por conta daquela pancada, a cabeça ponteada, a cabeça raspada. E ali eu faço vários exames para verificar se tem alguma hemorragia interna, porque a pancada foi muito forte. E ali eu fico internado naquele hospital. Meus amigos, da mesma forma que foi quando eu estava preso, foi também no hospital. Ninguém foi me visitar. Não foi parente, não foi amigo, não foi ninguém. A única pessoa que foi me visitar foi meu pai. Da mesma forma que foi quando eu estava preso, foi também no hospital. Minha mãe não foi me visitar, irmão, ninguém. Mas eu estava naquela situação, naquele momento, com uma das namoradas que eu tinha. Eu liguei para uma delas e ela foi ficar comigo lá no hospital. E meu pai entra no quarto, me vê naquela situação, com a cabeça enfaixada, e meu pai olha para mim e pergunta se está bem. E eu disse: pai, eu estou como o senhor está vendo, estou nessa situação. E meu pai olha para mim e diz: Cassiano, eu tenho uma notícia para te dar. Eu digo: pode dizer, pai, qual é a notícia? Ele disse: olha, Cassiano, a Polícia Federal está te investigando. Eu disse: é mesmo, pai? Com certeza, a Polícia Federal está te investigando. E eu tinha consciência que realmente a Polícia Federal estaria me investigando, porque o círculo de amizade que eu tinha na época era um círculo de amizade de pessoas que praticavam coisas terríveis. Embora eu não tivesse coragem de praticar, porque eu gostava de sair com aquelas pessoas, mas, com certeza, se eu estava andando com aquelas pessoas, a Polícia Federal estava me investigando. Ali eu olho para meu pai e viro a cabeça para meu pai começa a chorar muito, e meu pai olha para mim e diz: Cassiano, eu vou embora. Eu estou vendo que a minha presença não está te fazendo bem, vou deixar você aí à vontade. Meu pai vira as costas e vai embora. E eu fico ali naquele quarto. E aquela namorada que está lá comigo sai, e eu fico só naquele quarto. Meus amigos, de repente, acontece algo naquele quarto que hoje eu sei o que aconteceu. Mas na época eu não estava entendendo nada do que estava acontecendo. Invade uma paz sobrenatural naquele quarto. Uma paz que eu não tinha experimentado nunca, em canto nenhum na minha vida. De repente, eu me encontro com essa experiência de uma paz invadir aquele quarto, algo assim, que eu não sei explicar eu não sabia explicar o que estava acontecendo. E uma voz começa a falar muito forte no meu coração: Cassiano, eu vou mudar a tua história. Cassiano, eu vou mudar a tua vida. E tua vida vai ser completamente transformada. E aquela voz, todo o tempo, se repetia: que ia mudar minha história, que ia mudar minha vida, e que minha vida ia ser completamente transformada. E aquela voz me fazia me lembrar de uma reunião da ADONEP, que eu tinha participado há um tempo atrás, daquela situação, que eu fui visitar uma reunião da ADONEP, na época, quando eu trabalhava ainda com meu pai, e fui naquele local, fui visitar aquela reunião, mas não fiquei naquela reunião. Porque quando eu cheguei naquele ambiente, eu vi que não era meu ambiente. Chegando naquele ambiente daquela reunião da ADONEP, eu vi aqueles homens bem casados, homens honestos, eles não falavam em bebidas, não falavam em drogas, não falavam em traição. Eu disse: rapaz, esse ambiente aqui, ADONEP, isso aqui não tem futuro para mim. Porque o que vai acontecer aqui é que eu vou influenciar esses homens e vou levar esses homens aqui para beber comigo, para farrear, e esses homens aqui daqui a pouco vai estar tudo traindo as suas esposas. Então eu vou sair fora, vou cair fora, que esse negócio de ADONEP não tem futuro para mim. Mas algo falava no meu coração forte, que a solução para a minha vida estaria ali na ADONEP, que eu teria que ir e não sair mais de lá. Meus amigos, eu tomo essa decisão. Depois que eu tenho essa experiência, eu tomo essa decisão de
visitar uma reunião da Adonep, e de repente a minha namorada entra no quarto, e eu olho para a minha namorada e falo para ela, olha, quando eu saio desse quarto, desse hospital, quando eu recebi alta, o primeiro local que eu vou é na Adonep. Ela disse, o que é Adonep? Eu disse, rapaz, não sei o que é Adonep, eu não quero nem saber. Eu sei que eu fui à reunião uma vez, e vou voltar lá e não saio mais de lá. Porque algo tem lá na Adonep que vai mudar a minha vida. Tem algo na Adonep que vai mudar a minha história. Algo falou aqui comigo no meu coração que lá a minha saída está na Adonep. Meus amigos, eu recebi alta e com a cabeça raspada e decidido a ir na Adonep, botei um boné na cabeça, liguei para um amigo que participava das reuniões da Adonep e perguntei a esse amigo onde era o endereço, onde é que estava acontecendo as reuniões. Ele falou que era no Hotel Seara, na Beira-Mar, em Fortaleza, e eu fui visitar essa reunião. Meus amigos, eu envergonhado, com um chapéuzinho na cabeça raspada, sentei lá atrás, fiquei quieto, para ver o que é que acontecia ali, o que é que tinha naquele lugar ali, qual era o remédio, qual era o médico que tinha naquele lugar, qual era a fórmula que eles iam apresentar ali, que minha vida ia ser transformada. E ali eu fico ali, todo tímido, envergonhado, sentado lá atrás. De repente, o empresário é convidado para ir à frente. E esse empresário começa a contar a sua história. E ali eu fico atento àquela história. Ele começa a contar uma vida destruída, uma vida de derrotas, uma vida de um casamento fracassado, negócios fracassados, problemas em várias áreas. Mas eu vi naquele homem, e eu vi que o que aquele homem estava passando não tinha sido nem 10% do que eu tinha passado. E ali eu fico ali esperando ele falar e ele concluir aquela história porque eu podia ver nitidamente que aquele homem não era mais nada daquilo que ele estava falando. Poderia ver nitidamente que agora ele tinha um casamento transformado, que ele tinha os negócios prósperos, que ele tinha uma vida totalmente transformada. E ali eu fiquei na ansiedade que aquele homem falasse logo qual era o remédio que ele tinha tomado, qual o remédio que ele ia apresentar ali naquela reunião, qual era a fórmula, o que é que ele fez, o que ele tomou, que a vida dele foi transformada. E eu fiquei naquela ansiedade. E ele termina de contar as suas derrotas e ele para um pouco a sua preleção e diz, olha, no dia que eu tive encontro com um homem, a minha vida, a minha história foi completamente transformada. E eu pensei muito rápido, meu Deus, quem é esse homem que esse homem se encontrou? Porque eu já me encontrei com todo mundo, minha vida não se transforma. E esse empresário fala que se encontrou com um homem e a vida dele foi transformada. Quem é esse homem? Mas, meus amigos, ele diz, no dia que eu entreguei minha vida a Jesus Cristo de Nazaré, entreguei meus negócios, entreguei meu casamento, entreguei tudo nas mãos de Jesus. A minha vida foi completamente transformada. Meus amigos, ali, a partir daquele momento, aquele empresário começa a contar uma vida de vitórias. Casamento restaurado, negócios prósperos, vida modificada, muitas vitórias e muitas bênçãos. Meus amigos, ali, meu coração se enche de um desejo sobrenatural de conhecer esse Jesus. Eu disse para mim mesmo, quem é esse Jesus? Eu quero esse Jesus. Se Jesus fez isso na vida desse homem, vai fazer na minha vida também. E ele termina a sua história e faz o convite. Ele diz, olha, se você está aqui nessa reunião, quer também ter essa experiência, vem aqui na frente. E ali eu corri, meus amigos, ali na frente. Eu não perdi tempo, fui lá na frente e chegando lá, eu disse, rapaz, o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer para caminhar com esse Jesus? Eu também estou precisando ter minha vida transformada. E ele olha para mim e diz, olha, é só uma breve oração. Eu disse, só isso? Só uma pequena oração? Somente isso. Repita essas palavras que eu vou falar, repita essa breve oração, e a partir desse momento você vai ter uma vida de vitória, uma vida de transformação. Meus amigos, eu fiz essa breve oração. A mesma experiência que eu tive no hospital, naquele quarto, naquela paz sobrenatural, eu tive após aquela oração. Foi um momento, foi uma experiência que não tem como descrever. Eu saí dali flutuando daquela reunião, daquela sala, cheio de problemas, cheio de dificuldades, mas com a paz que eu não tinha como explicar. Ali eu saí com a certeza no meu coração que Jesus ia transformar a minha vida, que Jesus ia transformar a minha história. Meus amigos, de uma forma sobrenatural, de uma forma inexplicável. Porque milagre não se explica, milagre se vive. Com 30 dias, após eu tomar aquela decisão de caminhar com Jesus,
eu não sei explicar, mas Deus sabe, eu começo a trabalhar depois de 30 dias. Eu consigo montar uma empresa depois de apenas com 30 dias daquela oração. Eu disse, rapaz, esse Jesus é poderoso mesmo, porque já faz anos que eu estou dentro de casa sem fazer nada, querendo uma coisa para fazer e não tem. Com 30 dias eu saio daqui e monto uma empresa. Que Jesus poderoso. Meus amigos, essa experiência gerou no meu coração um desejo profundo de conhecer esse Jesus, de saber mais de quem é esse Jesus que faz esse tipo de milagre. E eu ligo para uns amigos e pergunto a eles, rapaz, como é que eu faço para me ter mais intimidade? Eu quero me relacionar melhor com Jesus. E eles me orientam, Cassiano, é a palavra de Deus. Você tem que buscar, você tem que ler a palavra de Deus. Você tem que ter intimidade, você tem que ter relacionamento. Você só vai conseguir ter intimidade com Jesus se você se relacionar com Ele. E ali, meus amigos, eu começo a procurar na palavra de Deus, a buscar esse Jesus. Começo a ler, começo a orar, eu começo a buscar na palavra de Deus quem é esse Jesus. E começo a me relacionar com Jesus. Meus amigos, na palavra de Deus, então a palavra que diz que nós temos que pedir. Pedir, pedir e dar-se-vos-á. Assim, meus amigos, eu comecei a pedir a Jesus. Jesus, eu não quero mais o meu caráter. Jesus, eu não quero mais beber. Jesus, eu não quero mais usar droga. Eu não consigo mais viver dessa forma. Eu quero deixar de beber, eu quero deixar de usar drogas. Jesus, eu não quero mais. Arranca essa bebida, essa vontade de beber, arranca essa vontade de usar drogas, porque eu não quero mais. E assim, meus amigos, eu fiz o que estava escrito na palavra. Comecei a pedir a Jesus. Meus amigos, de uma forma inexplicável, porque milagre não se explica, milagre se vive. Eu fui curado completamente da bebida e fui curado completamente da droga. Eu nunca fui, meus amigos, no AA, eu nunca fui no centro de recuperação de drogados, eu nunca fui no psicólogo, eu nunca tomei um comprimido, não tomei nada, nenhum tipo de medicamento. Jesus Cristo, seu poder, me curou completamente dos vícios, que eu era viciado desde os meus 14 anos de idade. Bebia todo dia e usava droga todo dia. Ali eu me encontrava numa situação onde eu não sentia mais vontade, nem desejo nenhum de beber, nem de usar drogas. Ali, meus amigos, eu entrei numa alegria sem explicação. Liberto da bebida, liberto da droga. E ali eu começo a me apaixonar por esse Jesus. Eu disse, Jesus, agora tu me curou da bebida, tu me curou da droga, agora transforma meu caráter. Eu quero ter o teu caráter, não quero o meu, porque o meu caráter não presta para nada. Eu quero ter o teu caráter, Jesus. Meus amigos, ali Jesus começa a transformar o meu caráter. Eu não consigo mais mentir, eu não consigo mais enganar. Jesus começa a provar meu caráter. Eu chego no banco, vou fazer um saque, e o caixa me entrega um valor a mais do que eu tinha solicitado, e eu conto aquele dinheiro ali no caixa e devolvo o valor que passou para o caixa. E o caixa fica sem entender e olha para mim e diz, rapaz, esse dinheiro é seu. Eu disse, não, é seu. Você me deu um valor maior. E ali, meus amigos, eu vi que Deus tinha me transformado, que Deus tinha me curado do vício que eu tinha de enganar as pessoas, de trapacear, porque não tinha perigo de forma alguma, se fosse no passado, de eu devolver aquela importância, aquele dinheiro. Eu fazia de tudo. Quando eu ia num bar, quando eu ia em qualquer local, eu queria tirar vantagem. Eu não queria pagar um refrigerante, eu não queria pagar ninguém, eu queria enganar todo mundo. A minha vontade e meu desejo era enganar todo mundo, eu queria ser o esperto, eu queria ter vantagem em tudo. E ali eu me encontro numa situação, Jesus me colocou em várias situações para mostrar que ele tinha transformado meu caráter. E as pessoas começavam a ver aquelas minhas atitudes e já não me conheciam mais. E o nome do Senhor começou a ser glorificado na minha vida, nas minhas atitudes, no meu caráter. Mas tinha algo na minha vida que eu, Cassiano, acreditava que eu não conseguia deixar. Porque eu aprendi na palavra de Deus que para Deus não há nada impossível, que tudo é possível para Deus. Mas para mim, eu pessoalmente achava que aquela área não ia ser transformada, porque eu não queria que fosse transformada. Era a área da prostituição, a área do sexo, eu era uma pessoa doente por mulheres. Para vocês terem ideia, mesmo conhecendo Jesus, caminhando com Jesus, eu tinha minha namorada, e mesmo assim, eu traí essa namorada. Eu não era fiel a essa namorada. Eu tinha minha namorada e tinha 2, 3 por fora. Eu olhava
para os relacionamentos, e eu dizia para mim mesmo, rapaz, esse negócio de homem fiel, isso é mentira. Não existe um homem sobre a terra fiel. Todo homem traz sua esposa. O homem que disser que tem só uma mulher é um mentiroso, porque eu tenho certeza que todo homem tem que ter uma mulher por fora. Não existe esse negócio de fidelidade, isso é mentira. Isso é que tinha na minha mente, era a minha crença, eu acreditava assim, que não existia esse negócio de homem fiel. E o tempo vai passando, e eu me relacionando com pessoas que caminhavam com Jesus, e eu comecei a me sentir incomodado, porque os homens não falavam em traição, os homens tinham suas famílias estruturadas, e aquilo começa a me incomodar, porque eu já tinha falado para Jesus que eu queria ter o seu caráter, eu não queria mais o meu caráter. E eu vi, através das pessoas e também da palavra de Deus, que aquele formato, aquele estilo de vida que eu estava vivendo, não estava de forma alguma conforme ao que Deus queria para a minha vida. E aquilo começa a me incomodar. E eu começo a falar para Jesus, Jesus, eu não quero mais essa vida. Eu quero ter uma família, eu já estou divorciado há 9 anos, eu não quero mais viver nessa situação, eu quero que você me dê uma esposa. Porque eu não quero nem essa minha namorada que eu estou com ela. Eu quero que você me dê outra mulher. Transforme minha vida, me dê uma esposa, porque essa vida não está me agradando. E eu começo a conversar com meus amigos e pergunto a meus amigos o que eu tenho que fazer. E meus amigos chegam para mim e dizem assim, Cassiano, Deus é um Deus organizado. Deus é um Deus detalhista. Tu tem que especificar para Deus a mulher que tu quer. Tu tem que dizer a cor do cabelo, tem que dizer a cor do olho, como é o jeito da mulher, o corpo, tem que falar tudo, porque Deus é um Deus organizado. Meus amigos, ali eu capricho, ali eu começo a pedir para Deus essa mulher. Eu disse, Deus, é o seguinte, eu quero uma mulher de 2 metros de altura, eu quero uma mulher loura, dos olhos azuis, eu quero uma mulher igual que tem na televisão, aquelas popozudas, não quero mulher feia, não mande mulher feia para mim, Jesus, eu quero uma mulher zona daquela mesmo, de fechar quarteirão, não mande mulher feia. E ali, meus amigos, começa a pedir. E pedir a Jesus, e orar. Jesus, manda essa mulher, e nada dessa mulher vir. Nada dessa mulher vir, e aquilo começa a me incomodar. Ali eu começo a ficar chateado com aquela situação. E um dia eu, revoltado, eu estou no meu escritório, e eu disse, Jesus, hoje você tem que falar, Jesus, para mim, o nome da minha esposa, porque eu não aguento mais essa situação. E eu levanto, saio do meu escritório, vou lá para a empresa do meu pai, porque eu cheguei para meu pai, pedi perdão, e ali foi um momento de restauração entre o meu pai e entre minha mãe. Deus restaurou completamente aquilo que tinha sido perdido no passado. Então, eu já tinha um relacionamento ótimo com meu pai. E eu fui lá na empresa do meu pai, e quando chego na empresa, vem um funcionário do meu pai correndo até mim. E ele chega para mim e diz, Cassiano, eu quero que você faça uma oração pela minha prima. E eu disse para ele, pai, qual é o nome da tua prima? Aí ele disse, Kaline. Eu disse, Kaline? Aí ele tomou um susto. Eu disse, por quê? Não, nada não. Eu vou orar pela sua prima. Meus amigos, ali eu fico sem entender nada. Eu disse, Jesus, eu te pedi, Jesus, para tu falar o nome da minha esposa. Aí tu vem falar o nome da minha ex-mulher, através desse rapaz aí. Não existe isso aí, Jesus. Tá, algo aí foi errado agora. Dessa vez tu errou, Jesus, porque as outras vezes acertou tudo. Agora, dessa vez aqui, foi errado. Meus amigos, eu aprendi que na palavra de Deus, o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. O homem faz seus projetos, tem seus sonhos e traça metas, mas tudo isso aí é engano, porque o coração do homem é enganoso. Mas a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E ali eu fico numa situação sem entender por que Jesus usou aquele rapaz falando o nome da mesma mulher. E eu fico cansado daquela situação. Eu não aguento mais viver naquela situação que eu estou vivendo. E eu chego para Jesus, Jesus, eu entrego essa área nas tuas mãos, porque eu não sei realmente como resolver. Meus amigos, eu senti como Jesus falasse para mim e disse, Cassiano, agora eu vou resolver. Você está me entregando essa área e eu vou resolver. Meus amigos, eu sei que eu entro numa situação muito complicada. Eu descubro que a minha namorada, que eu estou na época, está me traindo. E eu entro em depressão por conta dessa traição. Eu entro numa angústia terrível. Eu fico acamado por 1 mês,
sem conseguir comer, nem me levantar dessa cama, depressivo por conta dessa traição. E ali, eu fico pior ainda, porque além da traição, eu estou endividado, sem ter como pagar minhas dívidas, e além do mais, eu tenho uma pensão para pagar, a minha ex-mulher. E eu pensei, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? Eu, depressivo, fui traído, sem dinheiro, em cima dessa cama, sem trabalhar, e ainda uma pensão para pagar. A qualquer momento, a Kaline vai mandar me prender, porque eu não estou pagando a pensão, vou ser preso por pensão alimentícia. E aí eu estou respondendo já 2 processos da arma, agora eu vou responder um processo por conta da pensão. Ali, meus amigos, eu tenho uma ideia. Eu tenho a ideia brilhante de ligar para a Kaline e explicar aquela situação. Eu ligo para a Kaline e explico a situação e ela me convida para a gente conversar pessoalmente. Eu fui até a casa da Kaline, chegando lá, quando eu bati na porta, ela abriu a porta, olhou para mim e disse, entre, marido. Eu disse, marido? Eu disse, mulher, tu tá com brincadeira, mulher. E ela começa a rir para mim. Eu disse, deixa de brincadeira, Kaline, eu vim conversar, um negócio sério, vem que negócio de brincadeira, negócio de marido. E ela fica rindo e eu, sem entender o que é que está acontecendo, eu entro e meu triste por conta do que estava passando, e eu sento na cama do meu filho. E ali eu começo a falar para a Kaline e explicar o que está acontecendo. Eu disse, olha, eu fui traído, não tenho como pagar a pensão, eu não vou ter como honrar o meu compromisso com você, eu quero que você entenda, eu quero que você tenha paciência que tudo isso vai passar e eu vou voltar a pagar a pensão. E ela olha para mim e eu fico esperando o que é que ela vai dizer. Mas, meus amigos, eu não entendi nada. Quando a Kaline começou a falar, ela disse, Cassiano, você é mais do que vencedor. Esse não é seu lugar, Cassiano, de coitado. Você conhece um Deus todo-poderoso. Você não pode, de forma alguma, estar nessa situação. Se levante dessa cama, você tem um filho lindo que te ama, Cassiano. Sai dessa situação, sai desse lugar. Esse não é seu lugar. Meus amigos, nesse momento, eu não entendi nada. Eu esperando que a Kaline falasse para mim, que a Kaline derramasse de mim toda aquela mágoa, todo aquele sofrimento que eu fiz ela passar por todo o tempo e o período que a gente estava junto, que ela dissesse, bem feito, tá vendo? Passou a vida toda me traindo, agora você está colhendo o que você plantou comigo. Mas não, ela plantou foi amor, plantou carinho, eu não entendi. Meus amigos, naquele momento começou a cair escama dos meus olhos. Deus começou a tirar escama dos meus olhos. Deus começou a me revelar, me mostrar uma mulher que a vida inteira eu não conseguia enxergar. E naquele momento, naquela situação, o amor da Kaline me constrangeu. Eu fiquei constrangido com aquele amor, com as palavras que a Kaline derramou sobre minha vida. E eu saí dali confuso, eu saí dali perturbado daquela reunião, daquele encontro que eu tive com a Kaline. Eu disse, meu Deus, o que é que eu faço? E qual a decisão que eu tenho que tomar? O que é que eu tenho que fazer? E ali eu fui buscar orientação na palavra de Deus. Eu fui ver o que é que estava falando na palavra sobre família, o que é que Deus falava sobre relacionamento, porque agora eu já não pedi mais conselho a meus amigos, porque todo conselho que eu peguei com amigos, eu quebrei a cara. Meu conselho agora eu pegava na palavra de Deus, porque eu queria a direção de Deus, não queria mais a direção de ninguém, queria a direção de Deus. E eu vi na palavra que no início Deus criou homem e mulher. Ele uniu os dois, e ali os dois eram só carne. E a palavra de Deus falava bem claro que Deus uniu, ninguém separe. Eu disse, mas Deus, já estou separado. E eu vi na palavra de Deus que Moisés deu a ordem do divórcio, deu a carta do divórcio. Mas também eu vi na palavra de Deus que não foi Deus que deu aquela ordem, foi Moisés que deu aquela carta por conta da dureza do coração do homem. Que a vontade de Deus é que o homem case e nunca separe. Somente a morte poderia separar um casal. Mas eu estava separado. Eu vi também na palavra de Deus que Deus odeia o divórcio. Eu disse, meu Deus, e agora o que é que eu faço? Eu já estou divorciado. E o Senhor odeia o divórcio. O que é que eu tenho que fazer? E eu continuei a estudar a palavra. E eu vi que tinha uma saída para mim. Eu disse, mas Deus, essa saída que tem aqui para mim não está combinando, não está casando com o que eu quero. Porque a saída que eu encontrei na palavra de Deus era ou reconciliar com a Kaline, ou então ficar sozinho, sem mulher nenhuma. Eu disse, mas Jesus, eu não aguento ficar sem mulher. E voltar para a Kaline não dá certo.
Mas eu senti e vi na palavra de Deus que perdão é um mandamento, que nós temos que decidir perdoar, que amor também é um mandamento. Amor não é um sentimento. Amor é diferente de paixão. Amor, nós temos que decidir amar. E eu fiquei sem entender, eu fiquei sem saber o que fazer. E eu me encontro numa determinada situação que eu chego para Jesus e digo, Jesus, é o seguinte, eu não tenho amor nenhum pela minha esposa. Eu não tenho vontade nenhuma de voltar para Caline. Mas, em obediência à tua palavra, o que está escrito aqui nesse livro, eu vou ligar para a Caline e vou fazer o convite. Vou terminar esse namoro, que eu não tenho como continuar esse relacionamento, sendo traído a vida inteira. E se a Caline quiser casar novamente, em obediência à tua palavra, eu caso novamente. E assim, meus amigos, eu pego o telefone, ligo para a Caline e faço o convite. Caline, eu quero sair para conversar com você. Mas eu quero que você pegue um caderno, bote tudo nesse caderno que você não gosta de mim. Eu vou botar também tudo no caderno que eu não gosto de você. E vamos sair para conversar. Aí vocês imaginam o tamanho que foi esse caderno, de quantas matérias. E nós fomos para esse jantar. E nós saímos, chegamos lá nesse restaurante. Eu pego meu caderno, começo a falar o que eu não gosto da Caline. A Caline pega o caderno, começa a falar o que não gosta de mim. E ali foi um momento de perdão, foi um momento, sim, sobrenatural, onde eu pude abrir meu coração para a Caline, contar tudo desde a minha infância. Ela não sabia nada do que eu tinha passado da minha infância, nada do que eu tinha enfrentado de problemas com drogas, ela não sabia de nada. E ali eu contei tudo para a Caline, contei tudo, não deixei nada escondido. E ela também contou tudo da sua história. Então foi um momento de perdão, foi um momento assim restaurador, naquele momento. E quando terminou aquele momento, eu parei, olhei para a Caline, nos olhos da Caline, e disse, olha, agora eu quero te fazer um convite. Eu sei que já faz 9 anos e nós estamos divorciados, mas eu quero te fazer um convite. Eu não sei se você aceitar, mas se você aceitar, vai depender de você. E eu disse, olha, eu quero saber se você quer casar comigo novamente. Meus amigos, a Caline começa a chorar nesse momento. Começa a chorar muito. E diz, Cassiano, eu estou te esperando há 9 anos. O mesmo Deus que tu serve, o mesmo Deus que tu conhece, eu conheci num chá da Donep. Assim que nós nos separamos, eu conheci esse Deus. E de lá para cá, Cassiano, desde quando eu me separei de ti, eu nunca tive outro homem. Eu nunca beijei outro homem, nunca fiquei com ninguém, nunca namorei com ninguém. Porque eu entendi qual é o propósito de Deus para a família. Eu entendi o propósito de Deus para o casamento. E estou te esperando há 9 anos, pedindo a Deus, orando, para que Deus te traga de volta, para que Deus restaure a minha família. E, Cassiano, não tenho nem o que te contar nem te falar. A resposta é claro que é assim, nós vamos nos casar. Meus amigos, ali foi um momento que Deus proporcionou para a gente que não tem explicação. Ali nós choramos muito, e o primeiro local que nós fomos foi conversar com o nosso filho. Nós fomos conversar com o Lucas e fomos pedir perdão ao Lucas, porque nós fizemos o Lucas sofrer, o Lucas passar por muitas coisas que ele não merecia. Porque, por conta da nossa da atitude errada, por não conhecer qual era a vontade de Deus para a família, nós tomamos aquela atitude e fizemos o Lucas sofrer. E ali, meus amigos, nós decidimos ir ao cartório. Nós fomos ao cartório e lá no cartório tem uma grande confusão, porque a gente chega no balcão e fala com o atendente e diz, olha, nós viemos nos casar. E ele pede os documentos e eu entrego minha certidão de divórcio, aí a Caline entrega a certidão dela e o rapaz do balcão olha a certidão e vira de cabeça para baixo e olha e diz, rapaz, não estou entendendo nada aqui, o que é que está acontecendo aqui? Eu quero me casar. Eu disse, mas como? Você não for casar, não casar de novo. Você não é tão divorciada há 9 anos, não casar de novo. Mesmo casal, meu amigo. Vamos casar de novo, pode casar. Meu filho entra no desespero, começa a pular no balcão e diz, rapaz, casa logo, senão ele vai desistir. Eu disse, não, meu filho, eu vou desistir não, eu estou decidido, eu vou casar, eu vou até o fim. Não se preocupe não, seu pai está decidido. E ali, meus amigos, acontece mais um grande milagre. O casamento é marcado no dia 27 de maio de 2015. Acontece um grande milagre, que é o nosso casamento. Agora, eu com minha aliança normal, aliança redonda, não tem mais negócio de aliança quadrada. Ali eu estou decidido
a ter uma família, a ter uma vida transformada, a ter uma vida realmente como está na palavra de Deus. Meus amigos, ali acontece um grande milagre. Mais um grande milagre que Deus permite acontecer na minha vida. Depois dessa data, 27 de maio de 2015, eu nunca mais me deitei com outra mulher. Eu fui completamente curado do meu vício da prostituição. Nunca mais precisei beijar outra mulher, nunca mais precisei me deitar com mulher. Jesus me curou completamente do vício que eu tinha por mulheres. Hoje só tenho olhos, só tenho prazer, só tenho desejo com a minha esposa. Fui completamente liberto e curado daquele vício que me seguia por toda a minha juventude. Ali eu estava curado. E hoje estou curado, graças a Deus. E ali, meus amigos, Deus começa a me abençoar em todas as áreas. Porque Deus não vai dar nada, não vai nos entregar nada que não seja o nome dele ser glorificado. Quando eu voltei para Caline, eu estava com uma situação financeira muito complicada. Eu estava morando na casa da minha mãe, porque eu não tinha como manter a minha casa, e eu fui morar com minha mãe. E quando eu voltei para Caline, eu estava nessa condição, uma situação financeira complicada. Eu tinha uma loja, fechei a loja, e a vida inteira eu trabalhei com carro. E eu vou ao shopping, vou passear. Quando eu chego nesse shopping, eu vejo uma maquete muito bonita no loteamento. E Deus fala muito forte no meu coração: Cassiano, você vai ser loteador. Eu fico sem entender. Loteador? O rapaz está errado. Não tá certo esse negócio de loteador, não. Como é que eu vou ser loteador se eu nunca trabalhei com imóveis? Não sei nada do mercado imobiliário. Está errado. E novamente repete aquela voz: Cassiano, você vai ser loteador. Eu disse: tá bom, Jesus, eu vou ser loteador. E eu saí, meus amigos, daquele local, saí daquele shopping, falando para todo mundo, em todo canto, que eu era loteador. Eu ia para as reuniões, eu ia para os jantares, eu ia para todo canto. Cassiano, trabalha o quê? Eu sou loteador. Cassiano, faz o quê? Eu sou loteador. Em todo canto eu dizia que eu era loteador. E sem saber nada do mercado imobiliário. Meus amigos, eu comecei a me aprofundar em conhecer o mercado, em conhecer a área sobre loteamentos, comecei a buscar parcerias, caminhar com pessoas do ramo, da área. Eu sei, meus amigos, resumindo toda a história do ramo e dessa voz que eu ouvi nesse shopping que eu ia ser um loteador. Hoje eu tenho mais de 8 loteamentos. Deus tem me prosperado de uma forma sobrenatural, que milagre não se explica, milagre se vive. Hoje eu tenho mais de 8 loteamentos. Deus me entregou agora um 9º loteamento com mais de 1.084 lotes. Já tem mais 2 vindo aí, com mais de 3.000 lotes, que Deus também está entregando nas minhas mãos. Já fechei a parceria há poucos dias com mais outro loteamento, que vai dar em torno de quase 1.000 lotes. Então, é muita bênção, meus amigos. Não tem como você explicar como é que um homem que vem de uma situação totalmente destruída, totalmente quebrada, Deus faz um milagre tão grande, tão sobrenatural desse jeito. A minha dívida de quase R$6.000, paguei toda aquela dívida, meu nome foi completamente limpo, paguei todos os títulos protestados, cheques sem fundo, paguei todo mundo, meu CPF foi completamente limpo, paguei tudo. Se você me perguntar como, eu não sei explicar. Eu não sei como eu consegui pagar tudo aquilo, mas Deus tem todo o poder para fazer o que Ele quiser. E assim aquela dívida foi paga. Hoje, meus amigos, eu tenho 3 casas. Uma dessas casas é essa que eu estou aqui agora, que eu moro hoje, que é uma mansão no Alphaville, que Deus me deu. Eu comprei essa casa à vista, tudo paga à vista, sem nada financiado. Então, essas 3 casas foram compradas à vista. Deus me deu um apartamento também comprado à vista. Todos esses meus outros imóveis estão alugados. E Deus tem me prosperado, Deus tem abençoado de uma forma sobrenatural. Quando eu comecei a trabalhar no ramo de loteamentos, meu escritório era na casa da minha mãe. Saí desse escritório da casa da minha mãe, fui para um escritóriozinho em um centro automotivo. Saí desse escritório, fui para um prédio melhor. E Deus está me colocando agora no melhor prédio comercial de Fortaleza. Um prédio que tem ali ponto, um prédio altamente luxuoso. Deus está me colocando agora. Porque Deus tem todo o poder. A palavra diz que Ele pode fazer e faz infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos e que pensamos. Porque Deus tem todo o poder para fazer o que Ele quiser. Eu já comprei carro zero, que era sonho que eu tinha de ter carro zero. Já comprei Hilux zero, caminhonetas. Então, Deus é que tem esse poder para fazer. Eu não posso,
mas Deus pode fazer todas as coisas, porque Deus é poderoso. E para Deus, meus amigos, não existe nada, absolutamente nada impossível. Deus pode fazer todas as coisas. E eu quero aqui agradecer a todos vocês que me ouviram, que escutaram essa minha história, mas eu não posso encerrar sem dar a oportunidade que eu tive em setembro de 2007. A oportunidade que eu tive de ter esse encontro, que mudou completamente minha vida, que mudou a minha história e que continua mudando, porque minha vida nunca vai parar de mudar. A palavra de Deus fala que nossa vida é de fé em fé, de glória em glória. Então, é uma vida constante de mudança. Mas, depois, aquele homem que não tinha mais esperança, aquele homem que não tinha mais saída, que os pensamentos somente de morte, suicídio, agora tem sua vida completamente transformada. Não tem como explicar, porque não tem como você explicar um milagre, mas Jesus me curou completamente da bebida, da droga, mudou meu caráter, transformou minhas finanças, e não tem explicação como é que um homem não queria mais saber de família, não queria mais saber de forma alguma de um lar, nem de nada. E hoje esse homem cuida de casais, cuida de famílias. Eu e minha esposa, nós trabalhamos com casais, nós ajudamos casais. Aquele homem que antes ficava com mulheres casadas, esse homem hoje ajuda famílias. Esse hoje ajuda na transformação, na restauração de lares. E então nós temos hoje esse propósito, nós temos hoje esse desejo de ajudar essas famílias. Aquele homem que não gostava de família, hoje eu sou apaixonado pela minha família. Hoje eu todos os dias, quando eu vou dormir, eu chego para minha esposa e meu amor, te amo. Meu amor, te amo. Ela disse, Cassiano, tá bom, ela me disse. Mas, assim, não tem explicação. É algo que Deus derramou no meu coração. Aquele homem que casou sem sentir nada pela sua família, pela sua esposa. Esse homem hoje é completamente apaixonado pela sua família. Completamente apaixonado por sua esposa. E não tem explicação, não tem como explicar. Então, Deus arrancou todos aqueles traumas, tudo aquilo que foi plantado no meu coração na minha infância, Deus arrancou tudo. E me fez uma nova criatura, um novo homem, um homem apaixonado por famílias e por ajudar e transformar histórias. Então, Jesus fez isso na minha vida. E se Jesus fez tudo isso na minha vida, Ele também pode fazer na sua. Porque Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Deus, o desejo dele é salvar todos. Ele quer abençoar a sua vida. E você precisa tomar uma decisão. Você precisa dar o primeiro passo. A palavra de Deus fala que nós temos que falar, nós temos que confessar. Só tem um caminho para chegar a Deus, que é através de Jesus Cristo. E você tem que dizer, você pode dizer assim, não, mas eu tenho Jesus. Mas você disse, porque a Bíblia diz que nós temos que dizer, nós temos que confessar. Aquele que confessa, Jesus diz que aquele que me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai que estás no céu. Então nós temos que confessar. E no passado eu era uma pessoa egoísta, eu era uma pessoa que só queria as coisas para mim. Mas hoje eu não sou mais assim. Hoje eu gosto de compartilhar, eu gosto de dividir. Eu sou uma pessoa que distribuo cestas básicas todo mês. Quer dizer, Deus arrancou tudo isso do meu coração, tudo que não pertencia a mim, a Ele, Ele arrancou do meu coração e me fez uma nova criatura. Então eu quero dar essa oportunidade para você também. Então eu vou fazer uma breve oração. Eu quero que você repita comigo essas palavras. Foi a mesma oração que eu fiz em setembro de 2007. E desde esse dia, como vocês podem ouvir através da minha história, minha vida nunca mais parou de ser transformada. Então, repita comigo essas palavras, essa breve oração, que diz assim: Senhor Jesus, eu abro o meu coração e te confesso como meu Senhor e meu Salvador. Perdoa os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida. Jesus Cristo, de hoje em diante, Tu és o único Senhor da minha vida. Eu oro e te agradeço. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Meus amigos, essa foi a oração que eu fiz em setembro de 2007, entregando a minha vida nas mãos de Jesus.
onde eu tive, estou tendo uma vida de vitórias, uma vida de sucesso, uma vida transformada, uma vida que somente o Senhor pode fazer na minha e na sua vida. Boa noite, muito obrigado a todos e um forte abraço. Obrigado, Cassiano. Boa noite. Foi uma alegria, está sendo uma alegria muito grande, né, a tua participação aqui. Eu me lembrei aqui, só te informando, Cassiano, que tu é lá do Ceará, não nos conhecíamos ainda, mas o Zago um dia também entrou, fazem quantos anos, Zago? Tu entrou no jantar da Donep? 23 anos, vai fazer 24. E eu creio que são milhares e milhões Transformou no mesmo dia. Mesmo dia? Transformou no mesmo dia. Ah, no mesmo dia a transformação. Então, isso aí que nos motiva a organizar os jantares. Agora nós estamos impossibilitados, mas nós estamos fazendo os eventos e a gente sabe que hoje as redes sociais movimentam muito as informações e você que está nos ouvindo pode compartilhar esse vídeo, ele vai ficar gravado no YouTube. A transmissão foi agora à noite, mas você pode colocar esse link nas suas redes sociais, no WhatsApp, para outras pessoas poderem acompanhar. Então, nós estamos muito agradecidos e queremos aproveitar para você que fez essa oração pela primeira vez. A Bíblia diz que você se torna filho de Deus a partir disso. E você tem acesso garantido à vida eterna. Então, é um divisor de águas na sua vida. Talvez você não está entendendo direito, mas você pode crer, é pela fé que você vai receber, né, esse dom de Deus, que é a vida eterna. E nós, da Donep, queremos participar nesse seu dia muito especial. Então, nós queremos te dar 3 presentes que são uma revista da Donep, a revista Voz, 2 livros, um Forjados pelo Fogo e o livro Agora Você Faz Parte do Povo Mais Feliz da Terra. Tudo isso totalmente gratuito e enviado para a sua casa. Então, você tem que só informar o seu endereço completo pelo número do WhatsApp que está aparecendo no rodapé desse vídeo. Né? Então, nós vamos participar, você anote o dia de hoje, que é um dia muito especial, que um dia você pode fazer parte aqui da Donep, você pode contar a sua história de restauração de vida. A história do Cassiano é uma história, assim, que foi uma restauração em vários âmbitos na vida, né? Mas cada um de nós sabe, né? O Zago, eu falei, o Sérgio aqui, eu na minha vida, Deus começa a atuar e começa a usar pessoas totalmente desorientadas, que eram o teu início de vida, né, Cassiano? E hoje vocês ajudarem casais. Isso é algo, né, todos nós, né, ficamos assim muito agradecidos a Deus pela tua transparência, pela tua coragem, né, e pela graça que tu compartilhasse isso tudo conosco. Então, queria fazer os agradecimentos finais a todos que nos assistiram, porque vocês são o propósito da Donep. Nós organizamos os eventos presenciais e agora online para que você tenha, né, ouça, conheça uma história de esperança e que você pode, né, também compartilhar na sua vida essa esperança, você pode vivenciar, né, com a sua família isso. Queria também aproveitar todos os membros da nossa diretoria do capítulo, agradecer a eles pela nessa nossa união que nós estamos, né, que a gente não faz esse trabalho sozinho. E agradecer especialmente a ti, Cassiano. Tenha um sucesso, continue os teus empreendimentos, esse teu sucesso com famílias. E não sei se o Zago quer compartilhar alguma coisa, o Sérgio. Só agradecer também ao Cassiano por ter se disponibilizado, aberto seu coração
Certamente aquilo que tu passou, as aflições que tu passou, outras pessoas estão passando. E a mesma cura que Deus, que Jesus deu para ti, vai dar para outras pessoas. Basta abrir o seu coração. Não tem receita, não tem fórmula. É só abrir o coração. Eis que estou à porta e bato. Se tu abrires, entrarei e cearei contigo. Verdade. Cassiano, foi muito bom te ouvir. Realmente é uma história transformadora, uma história que edifica as nossas vidas, ouvindo, te assistindo, né? E tenho certeza que todas essas pessoas que estão nos assistindo, que assistiram esse teu testemunho, serão muito impactadas e será uma grande oportunidade para Deus trabalhar na vida de cada um que teve esta oportunidade de te ouvir. Muito obrigado pela tua disponibilidade de estar conosco e queremos que Deus continue te usando cada vez mais. Tá bom? Muito obrigado mesmo. Um abraço. Então, estamos muito felizes, muito alegres e desejamos a todos uma vida feliz e abençoada, né? Todos que nos acompanharam nessa noite. Nosso desejo é nos encontrarmos no próximo evento da Donep, seja presencial ou seja digital, mas acompanhe a programação da Donep, do nosso capítulo, no nosso site, adonep4.com.br, que está aparecendo no rodapé aqui embaixo. Boa noite a todos e até o próximo evento. Boa noite. Valeu.